Olá, boa tarde, sejam muitos bem-vindos no nosso Pode Crescer e Conquistar. É um prazer, eu sou o Alexandre Supera e aqui na minha frente está o meu amigo Anderson Cristofoletti. Mais um programa. Vamos embora transformar vidas aí, trazer direções, reflexões que podem mudar destino, podem resolver problemas e tenho certeza que hoje vai ser especial. Vai ser, porque nós temos um tema muito bacana, transforme conhecimento em comportamento. Anderson, eu entendo que existe uma importância de aplicar o conhecimento cognitivo adquirido em nossas vidas diárias, né? E penso também que, a despeito a isso, a gente precisa conversar para que a gente possa trazer um pouco de conhecimento para os nossos internautas que nos assistem aí com tanto carinho. E a gente quer começar aqui pelas bases, pelas estruturas, transformar conhecimento em comportamento. Você acha que é um processo ou é no estralar de dedo? Eu acho que vamos começar refletindo aqui a questão da oportunidade que se tem hoje de alcançar conhecimento. Qualquer cidadão com o celular na mão, com acesso à internet, tem infinita possibilidade de aumentar o seu conhecimento. Então, hoje já não dá mais para dizer eu não sabia, né? Verdade. Essa questão de eu não sabia já está estabelecido numa crença, porque hoje qualquer coisa que você queira conhecer, você tem o chamado Dr. Google, né? O Dr. Google ali e outras fontes de pesquisa, você já consegue fazer e buscar qualquer conhecimento. E ainda, se você quiser aprofundar e uma ajuda, você tem os copilotos, que é a inteligência artificial. Então, a gente já precisa inaugurar, acho que essa reflexão, dizendo, se você não conhece ainda, porque você está com preguiça, né? Porque você não quer conhecer. Acho que essa é a primeira base. A segunda questão, Supera, que eu preciso refletir contigo nessa hora, é o que as pessoas estão fazendo com o conhecimento que já têm. Esses dias eu me atrevi a trazer um novo conceito para a sabedoria. Olha que coisa, hein? Um atrevimento, trazer um novo conceito para a sabedoria. Mas eu queria que quem está nos assistindo escrevesse. Sabedoria, nesse novo conceito do Anderson Cristofoletti, é você colocar em prática o que você já sabe que tem que fazer. Olha aí. Isso já é sábio ao extremo, porque a maior parte das pessoas sabe muita coisa, sabe o que deve fazer, sabe o que não deve fazer, mas não faz. Por algum motivo, não coloca isso em prática. Então, sabedoria. Colocar em prática aquilo que você já sabe que tem que fazer. Ponto, né? Aí já começa uma evolução na vida de qualquer pessoa. E só aproveitando um adendo aí, existem muitas pessoas que realmente são bastante teóricas, né? Por exemplo, eu já vi muitos casos assim, musicalmente falando. A pessoa fala assim, esse instrumento aí tá fora. Esse instrumento aí não tá encaixando. Aí alguém fala, então me mostra aqui, vem fazer. Não, fazer não sei, eu sei que tá fora. Pode ser aquele conhecimento limitado, né, de determinada área, ou a falta de prática também em relação ao conhecimento, né? Uhum. Mas a grande questão hoje você tem essa oportunidade de conhecer, mas conhecer o que exatamente, né? Quais áreas a gente precisa buscar evolução? Quais áreas têm que ser contagiadas? Quais comportamentos têm que ser contagiados pelos conhecimentos necessários na evolução? Acho que a gente tem trabalhado nos temas relacionados à vida, por uma maneira geral, né? Várias áreas da vida. E tem aquelas que o conhecimento ele é técnico, ele é científico, ele vem ao longo da nossa educação realmente, propriamente dita, que é aquilo que você aprende na escola, aquilo que você aprende na igreja, aquilo que você aprende com o dia a dia na família. Agora, existem outros conhecimentos que normalmente você vai aprender sozinho. E acho que esses são os diferenciais na vida das pessoas, que é aquele conhecimento financeiro que ninguém vai te ensinar, nem a faculdade muitas vezes ensina um determinado profissional a lidar com as finanças, ensina a técnica ali da atividade profissional, mas como vai lidar com finanças? Como organizar as finanças, seja da vida pessoal ou da vida empreendedora, né?
quem que vai te ensinar a ser um empreendedor? Né? Num sentido mais amplo de resolver problemas realmente, né? Quem que vai te ensinar liderança? Que é um aspecto que diferencia o que ganha mais, o que ganha menos, o que alcança um cargo maior, o que não alcança, né? Então, assim, tem nichos de conhecimento que você não vai encontrar na cartilha, mas você vai ter que se especializar de alguma forma. E deixa eu aproveitar, antes que fuja do assunto, e eu esqueça de perguntar para o senhor. Eu tenho assistido muitas biografias de empreendedores de sucesso, né? E eu vejo que a maioria dos empreendedores quebraram várias vezes antes de chegar no auge. E eu acho que isso tem um pouco a ver daquilo que o senhor está falando, porque são pessoas instruídas, né, academicamente, são pessoas que frequentaram a escola desde o Mobral até a faculdade, mas que não adquiriram o conhecimento na prática, né? Eles adquiriram esse conhecimento teoricamente e na verdade tem a ver com o empírico mesmo, de você ir lá, fazer, não dar certo, quebrar, se levantar, fazer de novo, até dar certo. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que o senhor está dizendo. A gente que está no mundo do empreendedorismo há quase 30 anos, a gente, assim, dentro desse diagnóstico que você acabou de fazer, é uma coisa que não é mais para os sábios, né, que a gente acabou de dizer. Isso antigamente, quando você não tinha as escolas de empreendedorismo, até fazia sentido. Quando você não tinha o acesso a conhecimento, até fazia sentido a pessoa aprender por meio das dificuldades. Nós temos que entender que empreendedorismo é risco puro, é risco na veia, que a gente chama. Nenhuma fórmula de empreendedorismo, por mais que você copie um negócio que está dando certo, é certeza que vai dar certo com você. Não existe uma fórmula de sucesso no empreendedorismo. Ele é risco porque ele tem várias características que vão fazer você alcançar ou não. São características do ponto de vista do conhecimento interno do empreendedor, do meio ambiente, do produto, do serviço e de tudo que ele for colocar em ação. Mas hoje em dia eu acho que não dá mais para a gente, vamos dizer assim... Depender só da quebra. Depender de quebrar para aprender. Nossa. Até porque você pega, por exemplo, um Sebrae. O Sebrae é um órgão, é uma empresa privada, só que financiada pelo governo, que o foco dela, a atividade dela é capacitar empresários. E assim, o pequeno e médio, que é onde você começa, ou todo o início de jornada, ou até mesmo antes do início, nas ideias já, o próprio Sebrae oferece gratuitamente para você todo um amparo, não só de conhecimento, mas de estrutura, de material, de ferramenta, de consultoria VIP para você. Então, assim, as pessoas têm que entender que existem lugares hoje que, se você quiser se capacitar para não quebrar, ou para dificultar, ou para você diminuir a chance de quebra, você tem. O Sebrae é uma delas. Por exemplo, fica a dica aqui para você acessar os cursos gratuitos e até outros cursos que eles têm lá. Por outro lado, as biografias que você acabou de dizer, ou os exemplos hoje que já estão disponíveis na internet, para qualquer nicho você consegue buscar quais são as dificuldades, uma análise SWOT que a gente chama, né? Ou também análise FOFA, né? Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Então, quando você faz esses levantamentos dentro do seu nicho, do quais são os riscos, de quais são as dificuldades, quais são as oportunidades, você diminui muito o risco, de repente, de você não começar porque você não está pronto, ou você inicia, mas inicia de uma forma mais tímida, mais conservadora, certo. Ou então você enxerga uma oportunidade grande e arrisca, mas, como a gente acabou de dizer, todo negócio é um grande risco. A gente vê também pessoas muito capacitadas, com muitos recursos, de repente o negócio não dá certo por N motivos. Não tem uma fórmula mágica para isso. Mas a grande questão, Supera, é justamente essa. O quanto a pessoa está disposta a ir buscar conhecimento para não errar, para não fracassar, para não falhar. Dentro dessa colocação sua, eu quero aqui pedir para que o senhor dê uma explanada de uma forma clara. Se hoje a gente tem o conhecimento
nas principais vitrines, redes sociais, pessoas de sucesso à nossa volta, por que as pessoas custam em transformar esse conhecimento em comportamento? Por que ainda hoje se fala em dificuldade de esboçar aquilo que se aprendeu? Qual que é um dos principais motivos que o senhor acha? Tem uma fórmula aí. A fórmula que você está trazendo, a gente chama de QI mais QE, que é o quociente de inteligência, né, com o quociente emocional. Porque comportamento é a prática dos sentimentos, é a prática daquilo que você tem dentro de você. Somado as duas no mais alto nível, certamente a chance de alcançar o sucesso, alcançar um resultado fora da curva, né, ou um resultado até extraordinário, é muito mais rápido e fácil. Quando a gente vai para o QI, é uma somatória de, vamos chamar de informações relacionadas a algo que você vai adquirindo ao longo da sua vida, ou vai buscando, ou vai acelerando o processo. Mas só QI não é sinal de sucesso. Vou te fazer uma pergunta aqui. Só o QI é quociente inteligência. QI isso. Emocional. Quociente emocional. Certo. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, né, e serve para os nossos internautas, né, aqui que estão acompanhando. Quando você estudava lá, chegando ali já no final dos seus estudos, você tem lá na sua classe os mais inteligentes, que eram os alunos nota 10, os alunos que se destacavam. Só que a grande pergunta é, esses estão ocupando os maiores cargos nas empresas? Eles são os mais ricos da história? Não estão. Essa é a estatística. Exatamente. Por quê? Porque QE, quociente emocional, às vezes ele é muito mais importante, muito mais influente do que conhecimento. Porque quem tem uma habilidade de liderança, ele pega 3, 4 que conhece e põe esses 3, 4 para trabalhar e conquista. E às vezes o QI somente, a pessoa é tão tímida, é tão reservada, não consegue colocar para fora o seu conhecimento e ela fica ali no universo dela, no pequenininho. Só trocando por miúdos, é isso que o senhor está esboçando, então a pessoa pode até não ter um nível acadêmico superior, mas se ela tem uma boa gestão de liderança, ela coloca pessoas que têm nível superior acadêmico para fazer. Exatamente. Então, você pegou a ideia. E a gente vê hoje pessoas que não têm assim, uma habilidade, ou na escola não tinha uma participação nota 10, mas por conta dele ter um QE muito elevado, um QE muito treinado, muito capacitado, ele está alcançando resultados extraordinários. É lógico que um QI mais QE, né, elevado é sinal de conquista na certa. Mas você pode substituir, às vezes, não tenho tanto conhecimento em uma área, mas eu tenho uma boa comunicação, eu tenho uma boa influência, eu tenho um bom network, eu tenho uma boa liderança. Então, você não precisa hoje ser dotado de todos os conhecimentos, por exemplo, num negócio, para fazer o negócio acontecer. Não, você pode ser conhecedor de uma área, ou às vezes de nenhuma, mas trazer pessoas que tenham os conhecimentos para dentro do seu projeto. Agora, duas coisas que eu queria colocar aqui com você. Esse QI, as pessoas já nascem com ele formatado ou realmente você alcança um grau elevado de QI com os estudos? Olha, essa é a primeira pergunta. A segunda, que para mim não perder o raciocínio, é sobre o emocional. Hoje, pelo que eu estou te entendendo, o emocional tem muito mais a ver com uma vida absoluta de sucesso, prosperidade, do que o QI. Na verdade, é uma junção dos dois, mas se fosse colocar na balança o emocional. Aí que está o problema, porque hoje emocional, para estar bem, é complicado, não é verdade? Então, eu posso definir que os principais motivos, ou o principal motivo que a pessoa não consegue transformar conhecimento em comportamento é porque o nível emocional está bagunçado? Pode ser, mas vamos começar pela primeira pergunta. Exatamente. Eu acho que se a gente colocar no padrão o ser humano que nasce sem nenhum problema
vamos chamar de psicossomático, né? Não há nele nenhum diagnóstico de um problema na questão da sua absorção intelectual, qualquer um é capaz de se destacar em conhecimento, buscar o conhecimento. Vai ser influenciado certamente pelo emocional dessa pessoa. Se pega, por exemplo, uma pessoa que nasce sem muitas condições financeiras e a crença que é estabelecido nela pelo meio ambiente, pelos comportamentos do pai, das pessoas que estão ao seu lado, é daquele: olha, você nunca vai ter sucesso, menino. Olha, você não vai conseguir. Olha o seu pai, a vida que teve. É uma vida dura. Ó, tem que trabalhar. Ó, quem tem dinheiro é ladrão. Dinheiro então, não nasce em árvore. Então, quando você percebe que essa pessoa ela nasce em um ambiente em que todo o contexto emocional ao entorno dela gera uma crença frustrante, uma crença com sabotadores e bloqueio, você pode colocar o conhecimento que for ali dentro, essa pessoa vai ter muita dificuldade de aplicar esse conhecimento, porque tudo que ela conhece, ela vai duvidar daquilo, ela não vai duvidar de si mesma, então ela vai ter uma dificuldade muito grande. Agora, pega um ambiente onde essa pessoa ela pode não ter tanto conhecimento ainda, ela não tem a capacidade de ir para uma escola técnica, uma escola de elite, mas ela tem um meio ambiente onde os pais motivam, os pais influenciam positivamente, faz ela enxergar a oportunidade, faz ela correr atrás daquilo que ela pode conquistar, certamente ela vai achar meios de buscar os conhecimentos necessários e vencer na vida. A gente vê muito isso no esporte, principalmente, né, em periferias ali, que, de repente, surgem grandes habilidades, grandes dons, grandes talentos, grandes conhecimentos, advindo desse comportamento do QE dentro de casa. E aproveitando, não se esqueceram depois da segunda indagação, mas eu me lembro aqui de quando eu era gerente comercial, eu li, não sei na onde, na verdade, e eu levava muito isso para a minha equipe, que dentro dessa questão aí de família, de crenças limitantes, foi feito um censo de uma pessoa de sucesso e um mendigo, né? E eles fizeram a entrevista com a pessoa de sucesso e o mendigo. Primeiro foi o mendigo. Falou: senhor mendigo, olha, qual que é o motivo do seu fracasso? Por que você está na rua? Ele falou assim: olha, eu estou na rua porque eu tive uma infância muito difícil. Meu pai batia na minha mãe, deixava faltar as coisas dentro de casa. E aí a gente apanhava muito, a gente via abuso verbal e físico, e eu resolvi sair de casa porque eu não queria mais viver aquilo, e esse é o motivo que eu vivo nesse fracasso. É melhor viver na rua do que viver nesse contexto. E tá bom, obrigado. Aí deu o dia da beleza pro mendigo, né? E aí foram fazer a entrevista com o rapaz bem-sucedido. Qual o motivo do sucesso? Por que você acha que você é bem-sucedido? Olha, eu sou bem-sucedido porque eu tive uma infância muito difícil. Meu pai batia na minha mãe, batia na gente também, deixava faltar as coisas. E a gente via muita coisa ruim lá dentro da casa. E eu resolvi que quando eu saísse da minha casa, eu ia fazer tudo diferente. Ia fazer tudo diferente do que eu vivi dentro daquele contexto, tá? Aí a assessora da pessoa que estava entrevistando deu uma olhada, tal, e viu que o sobrenome era o mesmo do cara bem-sucedido e do mendigo. Eles eram irmãos. Então, quer dizer, o mesmo motivo que fez o cara fracassar foi o mesmo que fez o cara ser bem-sucedido. E isso é interessante. Não, acho que aí você... né, eu até marquei aqui, ó, os dois irmãos, um que deu certo, outro não, antes de você falar. Por quê? Porque, assim, a sua segunda pergunta foi o que é a dificuldade de uma pessoa transformar. E eu chego a dizer para você que qual é o tempo, né? A pergunta é qual é o tempo para transformar o que de uma pessoa que está numa situação difícil para uma situação de uma mentalidade livre, liberta e de potencial. Ela pode ser uma jornada de 40, 50 anos, ou pode ser de apenas algumas frações de segundo, porque ela está no nível da decisão. Vou te dizer
vou te dar o seguinte exemplo. Uma pessoa que está frustrada, que acha que não vai dar certo na vida e está vivendo aquele contexto. Se ela tomar a decisão agora, não, peraí, eu posso, eu vou e quero. Pronto, ela já mudou a história da vida dela. Virou a chave. Acabou. Então, assim, quanto tempo levou para alcançar isso? Uma fração de segundo, uma decisão. Então, eu falo assim, uma ideia construtiva, uma ideia de transformação, ela só pode ser alcançada pela troca das ideias, né? Uma ideia que troca uma ideia, né? Você substitui uma ideia negativa por uma ideia positiva, e é assim. A grande questão é você tomar essa decisão e trazer no tema de hoje nosso, esse conhecimento que estão recebendo agora, transformar isso em comportamento. Exatamente. Vou mudar minha vida. Legal. É sério isso? É. Tomou essa decisão? Tomou. Então, quais os comportamentos você vai agora colocar em prática para que essas novas ideias surjam efeitos? Muito Aqui está a grande questão. Acho que o resumo e o ponto-chave, o ponto máximo do nosso Pode Crescer e Conquistar de hoje é esse. Tá, você já está sabendo que você precisa mudar suas ideias e seu comportamento. Agora, beleza, o quanto você vai tomar, né, isso para si e vai aplicar agora, né? E o que é esse comportamento? Eu preciso começar a ler um livro, eu preciso começar a ouvir um vídeo, eu preciso lidar com alguns sabotadores que estão na minha mente, eu preciso... Então, você faz um diagnóstico e já começa a trabalhar em cima disso. A tendência de você, num curto espaço de tempo, estar com seu QI no nível máximo e prosperando é muito grande. Melhor do que você... eu acho que eu vou comer chocolate. Acho que eu vou comer doce. Não, eu vou ficar na cama hoje. Não, eu vou não dá certo mais isso. Eu vou assistir as novelas. Então, assim, se você continuar fazendo a mesma coisa... Os resultados serão sempre iguais. Sempre iguais. Então, a virada de chave está nessa tomada de decisão. Uma coisa que... Isso eu até quero comentar com vocês. Uma experiência empírica, minha mesmo. Que... eu tenho lutado bastante para tornar esse conhecimento em comportamento questão fisiológica. É fisiológica que fala? Acho que é fisiológica, né? Fisiologia tem a ver com comportamento, é isso? Fisiologia? Com o corpo, né? Fisiologia, as mudanças do corpo. Mudança do corpo, e isso envolve também indumentária. O jeito de se vestir, de andar, de se expressar. Isso, tudo que você trouxer para o corpo, né? Desde quando eu fazia o seminário teológico, eu acho que é o estudo que homilética, né? Homilética, que tem a ver com oratória, com comportamento. O meu professor sempre falava, pelo fato de nós sermos líderes, né, espirituais, fazem 18 anos que nós estamos tomando conta de igreja, e ele sempre falava: pastor, você precisa tomar cuidado com o jeito que você se veste. E eu sempre fui muito simples. Eu vim lá do interior, a nossa equipe está aqui, e elas já foram lá da onde eu vim, lá de Mauá, de São Paulo. E lá, muito calor, a gente sempre andava de bermuda, e o pastor sempre falava. E hoje, como palestrante, como pastor, realizamos algumas conferências, a gente não pode andar de qualquer jeito na rua, né? E isso que a nossa equipe que está aqui, elas têm: pastor, você precisa colocar um blazer, pastor, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então, hoje eu estou num processo de transformar esse conhecimento em comportamento. Tá certo. Porque você tem que andar com a roupagem que você tá demonstrando ou querendo alcançar o ser. Mas deixa eu fazer aqui algumas reflexões em cima disso. Importantíssimo. Por quê? Você está falando de algo que você tomou a decisão e quis fazer, né? Você usou uma palavra aí que a gente precisa trabalhar com ela. Estou lutando para, né? E a gente precisa trocar essa palavra por estou me divertindo fazendo isso, né? Legal. Porque gostei. Quando a gente coloca como uma luta, então eu já estou criando na minha mentalidade que isso vai ser difícil, que isso vai ser complicado, que dias eu vou ganhar e dias eu vou perder. Agora, se a gente coloca, não, estou me divertindo,
isso te traz alegria, isso gera aqueles hormônios, né? A química mental, a química do corpo de você, fazer aquilo com alegria. E quando a gente acha essa alegria em praticar as coisas que são inteligentes, certamente esses comportamentos eles vão ser transformados em hábitos saudáveis, em hábitos que vão fazer você crescer. E aonde a gente pode aplicar isso? Nas questões que a gente considera mais complexas da vida. Ah, não consigo fazer exercício físico, porque dói, cansa, soa. Tá, mas e se você encontrar uma diversão para fazer? Ah, eu não gosto de fazer a caminhada, mas eu gosto de jogar um futebol. Me divirto com isso. Então, o aspecto da diversão pode transformar isso num hábito saudável e isso automaticamente trazer o bem-estar mental, bem-estar do seu, nas suas questões emocionais. Aí está um segredo extraordinário, porque isso vai tornar a sua vida mais fácil. Quando a gente vai para a área do nosso corpo, de se vestir bem, é a mesma coisa. A gente conhece, né, dentro desse universo que a gente está toda hora conversando com pessoas, treinando pessoas, a gente pega, por exemplo, mulheres que não gostam de maquiar, não gostam de se vestir, acham que dá trabalho, que isso, que aquilo. Agora, você encontra outras que se divertem fazendo isso, que gostam do espelho, que gostam de passar ali minutos e até horas, muitas vezes, se produzindo. E é uma diversão. Se aquilo faz bem, aquilo satisfaz, então o nível de prazer, isso já é um sucesso, né? A gente fala, quero encontrar o sucesso. Às vezes o sucesso está no processo. O sucesso está na nossa jornada. John Maxwell, que eu gosto demais, já falei isso para você, ele tem um livro que fala sobre a jornada do sucesso. E muitas pessoas iniciam a busca dessa jornada com uma linha de chegada. Ah, se eu conquistar. Ah, se eu conseguir. E ele traz dentro desse livro o conceito de que o sucesso não está lá. Lá é o resultado final. Chegou lá, pode morrer. Né? Chegou lá, terminou. O sucesso está na sua jornada, em você ser feliz na sua jornada. Então, olha que coisa maravilhosa. É encontrar aquilo que hoje está sendo dor, encontrar ferramentas que possam servir de felicidade, de alegria. Que nem para alguns estudar é uma dificuldade, é uma coisa terrível. Mas se ela encontrar prazer em uma forma de estudo, seja por uma leitura, seja por assistir vídeo, ela vai encontrar um prazer muito grande que vai melhorar a condição de vida dela. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui que estão nos assistindo. Para quem não sabe, o Dr. Anderson, professor, ele é o meu professor, meu mentor, tenho orgulho de falar isso. Aprendo com ele. Imagina, cada podcast. Aqui, a gente aprende junto aqui. Tá muito humilde esse homem. E nós fomos naquele almoço, você me deu um conselho naquele almoço que eu posso dizer que mudou uma chave muito importante na minha vida, porque eu estava habitolado no sucesso. Foi quando você falou assim, supera, para com esse negócio de pensar que o sucesso está lá no fim. O sucesso é todos os dias. Lembra que você falou comigo? Sim. Se no final do dia você colocar a cabeça no travesseiro e falar, uau, poxa, fiz tudo em 100%, dei o meu melhor. Então você alcançou o sucesso daquele dia. Dali para lá, eu consegui ter paz, sabia, Anderson? É porque você tira o foco, né, de uma coisa que está muito longe e põe o foco no controle do que você pode alcançar, né? Show de bola. E isso tem a ver com o nosso tema, porque esse conhecimento que você me trouxe, eu estou transformando em comportamento. Numa dessa, a gente já pode falar para o pessoal que está assistindo, curtir, comentar, compartilhar e convidar a gente para almoçar. Exatamente. Porque almoço sempre sai boas ideias e bons conselhos. Você não é o primeiro que fala que almoçou comigo e conseguiu ideias aí. Legal. Então, convida a gente para almoçar aqui que sai boas ideias, né? Exatamente. Anderson Cristofoletti, mas leva o Alexandre Supera também. Os dois, né? Mas eu acho que é isso. 29 minutos, você acredita? Eu acho que é isso que, assim, a gente já indo para uma conclusão, né, do tema de hoje. Eu acho que a mudança que as pessoas precisam já estão nas mãos delas. A solução do problema dela já está nela. Deus já dotou ela de todas as capacidades.
Se não dotou dos recursos ainda, dotou da capacidade de alcançar o recurso. Então está tudo aí. Não importa onde você esteja, não importa o que esteja acontecendo, você pode, no mínimo, por meio da primeira decisão que você tomar, já evoluir 1000% em rumo à sua solução. No segundo passo, é localizar onde estão os recursos para as mudanças. Num terceiro passo, você já, olhando onde estão os recursos, começar a conversar com pessoas relacionadas àquele tema. Conversar não paga ainda o imposto, né? Não foi tributado ainda, né? Não. Conversar. Então, tá bom. Então, converse. Converse. Tenho certeza que o jornaleiro, é isso que fala, né? O dono da banca ainda é jornaleiro. Jornaleiro. O jornaleiro, ele tem um conhecimento incrível para te passar, se você fizer as perguntas certas para ele, por causa do nicho de pessoas que ele conversa. O cabeleireiro que você vai, o barbeiro, ele tem ali uma capacidade de trazer conhecimentos fora do comum, porque ele está num universo de conhecimento, de compartilhamento muito grande. O professor, ele não ensina só o que ele está falando ali na sala de aula. Uma pergunta certa para um professor pode mudar a sua história. Você tem até pessoas que você vai pegar o ônibus, no ponto de ônibus, está sentado do lado, ele tem um universo de histórias, um universo de conhecimentos. É só fazer as perguntas certas. Então, o grande segredo hoje para uma transformação das nossas próprias ideias é a gente saber perguntar. É fazer a pergunta certa, né? O coaching entra aqui, né? No mundo das perguntas. É fazer a pergunta certa. E aí a gente tem que ser esse curioso. Qual é o período da nossa vida que a gente mais aprende? Não é daqueles 4 anos, 5 anos que a gente começa. Por quê? Por quê? Fazer pergunta. Por quê? Dentro de um contexto familiar, a gente sempre vê os pais matando as crianças, né? Porque sim, por que não? Porque sim, por que não? Mas ela está buscando ampliar o seu conhecimento. Aí, portanto, porque sim, por que não, a gente acaba travando os porquês da vida. E aí a gente acaba se enrolando nos conhecimentos engessados, né? E a gente não faz mais pergunta. Por que eu estou vivendo nessa situação? Primeiro, é culpa minha. O resultado é só meu. Tá, mas e por que eu não saí daqui ainda? Aí, né, tem até uma ferramenta dos 5 porquês, né? Você faz 5 vezes o porquê e vai encontrar 5 respostas diferentes até você chegar ali no diagnóstico final. Então, assim, a grande questão hoje, por que não, né? Vamos para cima, vamos crescer, vamos desenvolver, vamos crescer e conquistar. Então é isso aí, pessoal. Anderson, obrigado. Deixa eu dizer algo para você. Você está sendo imbuído de ferramentas aqui no nosso Pode Crescer e Conquistar. Nós estamos colocando ferramentas à sua disposição. O que você tem que fazer é só transformar esse conhecimento em comportamento que vai dar tudo certo. Então, levanta daí, reage, vai para cima, porque você é um projeto de Deus. Deus te fez para dar certo. Não é isso, Anderson? Top. É isso aí. Fechou. Mais obrigado, um, hein? Meu amigo. Até logo, até a próxima. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Deixa aqui uma interação nos comentários, tá bom? Deixe seu joinha e até mais. Vai pra cima, hein? Tchau, tchau. Tchau.